Para você ter uma ideia, há pouco tempo nós tínhamos uma expressão no Código Penal que era mulher honesta. Você já pensou? O que é uma mulher honesta? Para o Código Penal era a mulher que não tinha mantido relação sexual. Né? Então veja, se nós formos pensar, em 1970 não era permitido o divórcio. Porque o ambiente social, a cultura que nós tínhamos, era uma cultura religiosa, mantida pela igreja, e a igreja não admitia, o casamento é para sempre, aliás, né? Sim. A gente sabe que não é. E por isso que havia uns casamentos que duravam, era constrangedor, era uma vergonha, né? O divórcio veio em 77, né? Então não é tão distante da gente. Para você ter uma ideia, no começo da década de 80, a mulher que tinha um filho fora do... Veja, a mulher que era a relação espúria, e daí vem a expressão concubina, uma palavra feia que até hoje se usa. O que era a concubina? Era a mulher que mantinha uma relação com um homem casado. Se essa mulher viesse a engravidar e tivesse um filho, esse filho não tinha direito à pensão. Concubina, no popular, era chamada de amante, é isso? Essa mulher, o filho dela não tinha direito à pensão, absurdo, aos alimentos, não tinha direito ao reconhecimento de paternidade, porque aquela mulher e aquele filho eram um atentado contra a família. Eles eram os vilões, né? Caramba, que culpa tem a criança? Então, daí que vem o chamado filho bastardo. Nossa. Né? Você já ouviu essa expressão, filho Claro. bastardo, né? Então, daí que vem essa expressão. Nós estamos falando de 30 anos. Isso foi corrigido. Isso vai corrigindo, porque a lei, ela é fruto da cultura, o direito é a cultura, o direito é cultural. Então, conforme a sociedade vai mudando os seus valores, veja, mas é muito próximo, a gente até conversou sobre isso. Era comum na escola a gente brincar com as características físicas do outro. Sim, sempre. Né? Então eu tinha lá apelido por conta do tamanho da minha testa. Então havia piadinha. Né? Hoje em dia a nossa cultura já não admite mais você, não é mais razoável você fazer piadinha com as características físicas de alguém. Sim. Então isso é cultural. Se você falar isso para alguém que tem 60 anos, é mimimi. Mas não é, porque a cultura é diferente. Então acho que... Como é que faz para ter, sabe, essa sincronia entre essa geração que tá, né, que já vem vindo educação, tal, e aí com mais de 50, 60 anos tal, para tentar ter esse entendimento? Educação. Isso é educação. E nós que estamos na mudança de geração, precisamos nos permitir a educar. Para você ter uma ideia muito simples, eu sempre brinquei e vou até me permitir falar aqui, acho que pode, né? Claro. Me expondo aqui. Eu sempre brinquei de futebol em sala de aula, né? Dou aula há mais de 10 anos. Eu entrava, ia com a camisa do Palmeiras, tal, brincava com os alunos. E aí veio aquela história com o Vampeta, que atribuiu ao São Paulino uma condição feminina, homossexualidade, né? E eu brincava com os alunos sobre isso. Eu não posso brincar mais sobre isso. Isso não é mimimi, realmente estou errado, porque é algo que ofende as pessoas, que discriminam. Então eu preciso ter essa consciência e buscar, né, me educar para não fazer essa brincadeira, né? Então nós precisamos, não adianta a gente remar contra isso, ao contrário, nós precisamos estudar, tomar consciência e respeitar as pessoas. Tudo que importa em desrespeito não é legal, não é piada, não é brincadeira. E no passado nós tínhamos muito isso, né, de fazer piada com quem era diferente, ou com quem tinha uma opção diferente da gente, uma realidade. Hoje em dia isso não pode ser piada. Tá errado? Não, tá certo. E nós temos que nos conscientizar. Você sabe que quando você ouve, quando eu vejo as pessoas falando que feminismo é um exagero, é mimimi, defesa de cota racial, se propõe a conversar com alguém que passa por isso. Se propõe a conversar com uma pessoa que é homossexual e pergunta, olha no olho dela, uma conversa séria, o que ela passa para encarar isso com os pais, com a família, com a sociedade. Alguém que é negro, o que ela passa no ambiente escolar. Né? Minha filha estuda numa escola, eu não me lembro nesse momento que tem um aluno negro. Né? De fato há discriminação, de fato há dificuldade. Nós temos esse estereótipo. Então, mas nós precisamos respeitar essas pessoas. Não tem um aluno negro, não é só por uma questão de cor de pele. É uma questão de desigualdade social. Exatamente. Por isso que esse pessoal precisa ser olhado diferente. Não adianta você participar de uma competição com alguém que tem muito mais condições que você. Né? Então, enquanto a gente não igualar as pessoas, dar as mesmas condições, eu não posso colocá-las para disputar o mesmo espaço. Por que eu dei esse exemplo? Porque a minha filha estuda numa escola particular, numa escola boa da cidade, e aí depois ela chega no vestibular disputando com alguém que veio de uma escola pública. A competição é justa? Não. Não é justa. Então nós precisamos pegar essas pessoas que não tiveram a mesma oportunidade e dar bolsa, e dar cota. Isso precisa ser feito para equiparar a sociedade. E isso foi feito no mundo inteiro.
né? Então eu particularmente fico triste quando vejo alguém combatendo isso sem ao menos ter conversado. Se você bem pensadas as coisas, o meu bisavô, tataravô, viveu na escravidão. Então não é tão distante. Então são pessoas que passaram por tudo isso, que carregam tudo isso na sua história. Então as pessoas precisam ser respeitadas, o passado é dolorido, né? E a gente só consegue perceber quando a gente conversa com essas pessoas, né? E por isso que a gente fala até lugar de fala. Eu não tenho condição de expor o que essas pessoas sentem, porque eu não sei o que é. Sim. Só elas sabem, né? Eu não tenho como falar de aborto, que é um tema tão polêmico, se eu não sou a menina que foi estuprada, violentada, que não teve oportunidade de educação. É ela que tem que dizer e decidir. Então, acho que isso nós precisamos nos conscientizar. Isso não tem nada a ver com esquerda, com direita. Isso tem a ver com humanidade, com ser gente, só isso. Agora, com toda essa evolução, o Márcio, que a gente está falando, evolução do mundo, né, da vida, pensamento, enfim, o direito exatamente. O direito acompanha essa evolução. Se a gente for partir, por exemplo, para o direito penal, a gente está sempre escutando, falando, porque o direito penal precisa passar por uma alteração. Se você conversa, por exemplo, com os policiais, com os advogados, enxuga gelo, a gente vai lá, prende o cara, aí vai lá, solta, por causa da legislação, enfim. Sabe por quê? Não é o direito penal que resolve o problema social. O direito penal é a última ratio. É a última ferramenta. Tá, tem que vir, como você falou, de uma palavra que é a verdade, que é a educação. O direito penal, o direito não resolve o problema social. Meu amigo, é fácil você pegar um menino de 14 anos na favela, vendendo droga, dar um tapa na orelha e dar um tiro no sujeito. Bandido, nasceu bandido, não tem jeito. Vá ver o que essa pessoa passou. Veja, e isso me comove, me arrepia, a gente não se constrange mais de parar num semáforo com o seu carro importado de 300, 400 mil reais, com ar-condicionado, com som, um carro de primeiro mundo, e ter do lado uma mulher puxando uma carroça com 2 crianças dentro e com o cachorro catando papelão. A gente se sente bem, a gente não se sente mal. Tem sentido? Isso deveria nos constranger. Nós deveríamos ter vergonha de gastar 300 reais no restaurante e sair do restaurante pessoas deitadas na rua sem ter o que comer. A gente não se constrange, nós estamos perdendo a humanidade. Então, qual que é a chance de alguém que vive nessa realidade ter freio no seu comportamento social?